Olá pessoal, vou estar resolvendo então o quiz 2 aqui de álgebra linear e aqui ele já dá uma definição de determinante, certo? De como a gente pode representar aquela multiplicação ali. Bem, nota o seguinte, ó, a gente só vai usar isso daqui para resolver esse próprio problema aqui, que são uma soma de um determinante com outro determinante igual àquele resultado. Ou seja, vou resolver uma equaçãozinha ali. A gente já sabe que para fazer isso é sempre a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então ficaria assim, ó, desse primeiro, ó, 1 vezes 1 mais, pela fórmula, né? Ó, agora aqui, ó, é o sinal contrário, então vai ficar desculpa, pessoal, botei mais. Menos, tá? 3 vezes x. Mais, agora, ó, 3 vezes 2x menos 2 vezes menos 1. Claro que eu poderia já fazer direto aqui, tá? Mas o que eu quero mesmo é mostrar para vocês aqui passo a passo. Ó, 3 vezes 5 menos 8 vezes 1. Ora, agora aqui, ó, 1 vezes 1, 1. 3 vezes x, 3x, com aquele menos 3x. Aqui vai dar mais 6x. E aqui vai dar, ó, 2 positivo, com aquele menos 2. Certo? Bem, aqui vai dar o que, ó? 3 vezes 5, 15. E aqui vai dar menos 8, certo? Como aquele menos da frente vai ficar mais 8. Tá? Aqui vai dar 3x. E esses dois juntos aqui, ó, menos 1. Igual a 15 mais 8, que é 23. Ai, desculpa, já estou com a cabeça lá no próximo passo. Então, isso daqui vai ser igual a 3x igual a 24, o que implica que x é igual a 8. Certo? Então, feita essa. Olá, pessoal. Então, nesse vídeo aqui está perguntando, ele dá toda a definição, certo? Ele já diz que o sistema linear homogêneo tem como solução, né, a solução trivial. Isso é certo, né? Quando ele é homogêneo, ou seja, quando está 0, 0, 0 aqui. Tá? Então, diz aqui qual vai ser, então, o valor de A para que esse sistema ele tenha soluções não triviais. Ou seja, então eu vou querer o que, ó? Que para o sistema ser possível e determinado, o determinante tem que ser diferente de zero. Só que para ele ser, se ele for possível e determinado, ele vai ter essa solução trivial. Para ele não ter, então esse determinante ele tem que ser igual a zero. Tá? Então eu vou calcular o determinante. Vou calcular como? Fazendo a regra de Sarros aqui, eu acredito que seja mais fácil. Tá? Então fica, ó, 2, vou fazer a matriz dos coeficientes, 2, 1, menos 3, 1, 3, 4, 3, 4, A. Certo? Repito as duas primeiras linhas, desculpa pessoal, as duas primeiras colunas, tá? E agora eu faço multiplicação aqui diagonal principal, né? Então aqui vai dar 6A, faço aqui, vai dar 12, e essa daqui vai dar menos 12. Agora eu faço as diagonais secundárias, vou fazer para lá, ó, fica mais fácil, tá? Então, ó, aqui vai dar menos 27, ou seja, para o determinante eu vou colocar o sinal contrário, mais 27. Aqui, ficou meio grosso o traço, fazer um pouquinho mais fino.
Ficou uma riscalhada agora. Ó, 4 vezes 4, 16, vezes 2, isso daqui vai dar 32, ou seja, mais 32. Então, aqui para o determinante vai ficar menos 32. E aqui, por último, vai dar mais A, né? Ou A, mais A. Então, aqui para o determinante vai ficar menos A. Isso daqui, pessoal, tem que ser igual a zero. Então, vou agrupar aqui, vai ficar ó, 12 com esse 12. Posso cortar, digamos assim. Esse 6A menos A vai ficar 5A. E 27 menos 32 vai dar menos 5. Isso daqui tem que ser igual a zero. Ou seja, só vai acontecer se o A for igual a 1. E tá pronta essa questão. Bem, pessoal, aqui é o seguinte, ó, já disse como é que o vetor ele vai ser uma combinação linear daqueles vetores ali, né? Então, vou botar aqui, ó, o V1, vamos chamar de 1, 0 e 0, mais uma combinação linear desse segundo vetor, que é 1, 1, 0. Certo? Vamos dizer que esse vetor aqui, ó, ele vai ter coordenadas x, y e z. Certo? Aqui só para a gente ter uma ideia. Então, multiplicando aqui por A1, eu vou ter o seguinte vetor, ó, A1, 0, 0. Somando o outro ali, fazendo a multiplicação por escalar, que esse nosso A2 seria um escalar, vai ficar A2, A2 e 0. Então, isso vai ficar assim, ó, x, vou fazer até mais em cima para não ocupar tanto espaço, x, y e z vai ser, ó, a primeira coordenada A1 mais A2, a segunda coordenada vai ficar 0 mais A2, que vai dar A2, e 0 e 0, 0. Certo? Daqui eu já consigo tirar que a última coordenada, z, é igual a 0. Que y é o A2, né? E o x vai ser o quê? É A1 mais o A2, né? Ou A1 mais o valor de y, poderia dizer assim também, tá? Vou botar A1 mais A2, certo? Então, já analisando as respostas, a única coordenada que tem a última, né? Vamos dizer assim, ó, o único vetor que tem a última coordenada igual a zero é a letra C. Então, só pode ser a letra C, certo? Bem, essa questão aqui pede para a gente calcular o determinante para que o determinante seja nulo, né? Seja igual a zero, dessa matriz. É uma matriz 4x4. Então, o jeito mais fácil aqui é a gente usar o teorema de Laplace. Se vocês não lembram, só dá uma pesquisada, não me lembro se tem ele no material, se não tiver, tem no YouTube teorema de Laplace, rapidinho a gente aprende a resolver, tá? O jeito é o seguinte, eu escolho uma linha aqui, tá? E de preferência a linha que tem o zero, tá? Isso facilita bastante. Então eu vou pegar essa daqui, ó, essa linha, tá? Então isso vai ser o que, ó. Então o determinante dessa matriz, vou chamar essa matriz de matriz A. O determinante dessa matriz A vai ser 3, que é o número que está ali. Vou fazer de preto aqui. 3. Primeiro pegar esse. 3 vezes. Agora eu uso a ideia do cofator, ou seja, vai ficar menos 1. Agora, ó, o termo que está aqui, ó, ele é o A, quarta linha, primeira coluna. Então aqui vai 4 mais 1, certo? Vezes o determinante. Agora eu tenho que fazer aqui, ó. Ó, eu faço um risco aqui e um risco aqui, onde está aquele 3. E eu fico somente com aquela matriz ali. 2, 2, 2, 3, 4, 3, 1. Acho que eu vou agrupar um pouquinho mais para não ficar tão espaçado.
3, 3, 3, 4, 1, A. Tá bom? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Menos. Vou pegar o outro aqui, ó. Vou escolher aquela linha ali, né? Então vai ser agora o menos 8. Então vai ser, ó, menos 8 vezes menos 1. Agora é 4 e 2, né? Quarta linha, segunda coluna. E agora eu vou usar aquela ideia que eu falei para vocês. Vou riscar aqui o 8 e vou ficar com, ó, 1, 5, 1, 3, 3, 3, 4, 1, A. Agora depois ali, ó, observa o seguinte que eu vou ter mais 0 vezes menos 1 na 4 mais 3 vezes, eu vou botar assim, ó, A 4, 3, que seria aquela matriz ali, tá? Só não vou escrever ela por quê? Porque como eu vou multiplicar por 0, isso daqui vai ser igual a 0, tá? E fazendo o último ali, mais, agora o último termo é o 5, então vai ficar 5 vezes menos 1 na 4 mais 4 vezes, agora tem que riscar aqui, né? E pego só a matriz que vai aparecer, ó. 1, 2, 3, 5, 2, 3 e 1, 2, 3. Tá? Agora, ao gente resolver esse determinante aqui, ó, pela regra de Sarros, isso daqui vai dar 0. Tá? Claro, vocês vão fazer aí, eu não vou fazer passo a passo, tá? Vocês façam aí e vão ver que isso daí deu 0. Então, ó, vou ter que determinante de A é igual a 3 vezes menos 1 vezes 0, 0. Aqui vai ficar menos, ó, aqui vai ficar menos 1 elevado no expoente 6, expoente par. Vai dar 1, então isso daqui vai ficar igual a menos 8 vezes esse determinante aqui, ó. Eu posso resolver, vou resolver ele aqui em cima mesmo, ó. 1, 5, 1, 3, 3, 3, 4, 1, A. Então, eu vou só resolver aqui, ó, vou só repetir, né? 1, 3, 3, 3. Isso daqui então vai dar, ó, 3A, né? Aqui, ó, 3. Aqui vai dar 60. Depois aqui vai dar menos 12. Aqui menos 3. E aqui vai dar menos 15A. Ou seja, esse determinante vai ficar assim, ó, menos 8 vezes, ao agrupar ali vai ficar menos 12A mais 48. Mais 0 daquele dali. E agora anota o seguinte, ó, aqui, nessa matriz tem uma linha que é igual a outra. Quando isso acontece, pela propriedade, o determinante é igual a 0. Claro que se vocês resolvessem, também eu ia encontrar isso igual a 0. Então, aqui fica mais 0. Claro, nem precisava escrever isso, né? Então, eu tenho o seguinte, ó, aqui, menos 8 vezes menos 12A mais 48 tem que ser igual a 0. O determinante tem que ser igual a 0. Passo o 8 para o outro lado dividindo, vai ficar menos 12A mais 48 igual a 0. Passo o 48 para o outro lado, vai ficar A igual a menos 48
dividido por menos 12, que dá 4, certo? Aqui está perguntando qual é o valor de A que torna um sistema possível e indeterminado. Bom, quando eu encontro o valor do determinante da matriz diferente de zero, ele é um sistema possível e determinado. Então, para ele ser indeterminado, isso daqui tem que ser igual a zero, tá? Então, é só resolver a matriz do determinante. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó. Desculpa, o determinante da matriz, né? Vai ficar assim, 2, vou aumentar aqui um pouquinho, 2, 1, menos 1, 3, 4 e menos 2, 1A e menos 2. Repito, 2, 3, 1, 4A. Faço as multiplicações, aqui vai dar menos 16, menos 2, menos 3A. Agora aqui vai dar menos 4, que vai dar mais 4, menos 4A, que vai ficar mais 4A, e aqui vai dar menos 6, que vai ficar no determinante mais 6, que é sempre o sinal contrário, né? E resolvendo isso, vai ficar assim, ó, aqui menos aqui 18 mais A mais 10 tem que ser igual a 0, ou seja, A tem que ser igual a 8. Bom, essa daqui diz que uma utilidade do produto escalar é permitir a projeção ortogonal de um vetor V sobre a direção do vetor U, tá? E para isso basta encontrar isso daqui, alfa, produto interno UV vezes U, menos V, que seja ortogonal a U. Então a projeção vai ser dada dessa maneira, alfa, produto interno UV, U. Então está pedindo a projeção ortogonal de 2, 1, esse vetor aqui, sobre 0, 1, 1. Então aqui a gente já tira que o U é 0, 1, 1 e que V é 2, 1, 1, tá? Agora a gente vai calcular esse valor aqui, ó. Alfa, produto interno UV vezes U. Isso daqui vai ser igual a alfa, produto interno 0, 1, 1 vezes 2, 1, 1 vezes 0, 1, 1. Certo? Isso daqui então vai ser igual aqui, ó, alfa. Agora aqui, ó, é 0. Vou fazer aqui um pouquinho maior. 0 vezes 2 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 vezes 0, 1, 1. Nota o seguinte, né? Aqui esse produto interno sempre dá um número, não dá uma coordenada. Então vai ficar alfa vezes, aqui vai dar 2, né? Vezes 0, 1, 1. Ou seja, isso daqui vai ser igual a 0, 2 alfa, 2 alfa. Bem, o que a gente precisa calcular agora é utilizando a definição que alfa
vezes o produto interno, UV, que a gente já calculou, U, que a gente também calculou, menos V, isso vezes U tem que ser igual a zero, tá? Então vai ser o que, ó? Aquilo dali a gente já calculou, vai ficar, ó, 0, 2 alfa, 2 alfa, menos o vetor 2, 1, 1. Isso daqui, né? Tudo vezes o vetor U, que é 0, 1, 1. Ora, agora, calculando isso, eu vou ter que menos 2, 2 alfa menos 1 e 2 alfa menos 1, tá? Multiplicados por 0, 1, 1. Agora, como é multiplicação aqui de vetor, eu multiplico, faço o produto interno, desculpa, não multiplicação de vetor, o produto interno aqui desses dois, tá? Então, isso vai ficar o que, ó? Menos 2 vezes 0, mais 2 alfa menos 1 vezes 1, mais 2 alfa menos 1 vezes 1. Tá, não vou colocar o vezes 1 porque a gente já sabe que o 1 ele é o elemento neutro, né? Então não vai alterar em nada. Então eu vou ter o que, ó? Eu vou ter que 4 alfa menos 2 é igual a 0. Isso só se o alfa for igual a 1 meio. Bom, se o alfa é igual a 1 meio, então eu tenho aqui alfa, U interno UV, né? U é igual a 0, 2 alfa, 2 alfa. Isso eu já calculei ali. A gente já sabe que o alfa vale 1 meio, então vai ficar 0, 2 vezes 1 meio, que dá 1, 2 vezes 1 meio, que dá 1. Ou seja, eu acabo de descobrir que a projeção, né, ortogonal de 2, 1, 1, tá? Ou seja, de V sobre o vetor U, ele é 0,1,1. É esse vetor. Certo, pessoal? Então, pessoal, nessa questão aqui, pede uma base, né, para esse subespaço vetorial. Então, tem aqueles vetores ali, tá? Bom, a gente não sabe, pode ser que um daqueles vetores ali seja a combinação linear dos outros dois, certo? Então, como que eu vou saber qual é a dimensão, né? Ou seja, quantos vetores é necessário para gerar esse subespaço? Uma maneira é eu escrever os vetores e montar uma matriz. Vai ficar assim, ó. 0, 3, 1, 2. Nota que é o seguinte, ao a gente fazer essa matriz, a gente já, ao mesmo tempo que a gente determina a dimensão, a gente consegue saber se um desses vetores aqui ele é combinação linear do outro. Então, vamos lá. Ó. Eu vou escalonar. Como é que eu escalono? Eu pego um vetor que vai ser o meu pivô, que eu chamo de pivô, que seria esse 1 aqui. E qual é o número que eu quero zerar? Eu quero zerar esse 1 aqui, né? Então, eu vou zerar a linha 2, ó. Como? Ó, é menos o número que eu quero zerar, ou seja, menos 1, vezes a linha que está o pivô, mais a linha que eu quero zerar. Ao fazer isso, eu consigo zerar, né? Quer ver, ó? Em cima vai ficar 1, 0 e 1. E aqui embaixo vai ficar, ó, menos 1 mais 1, 0. Menos 0 mais 1, 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Tá? Ó, vou zerar a linha 3. Ali, eu quero zerar esse 3 aqui também, né? Quero que fique zerado. Então, como é que eu vou fazer? Ó, linha 3.
vai ser, ó, menos o número que eu quero zerar, então vai ser menos 3, vezes a linha que está o pivô, linha 1, mais a linha que eu quero zerar. Fazendo isso, vai ficar, ó, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 3, 0. Menos 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. 1, 2, menos 1. Tá bom. Agora, ó, eu preciso zerar qual número? Eu preciso zerar aqui, para ficar escalonado, né? Abaixo da diagonal principal tem que ficar todos os termos igual a zero. Então aqui fica bem fácil, porque para eu zerar ali, o elemento que está na linha 3, é só eu fazer menos o número que eu quero zerar, ou seja, menos 1, vezes a linha que está o pivô, nesse caso o pivô para a gente agora é esse número aqui, linha 2, mais a linha 3. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 1, 0 e 1, 0, 1 e menos 1. E agora vai ficar, ó, 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. Nota o seguinte, ó, ficou uma linha inteira igual a 0. E sobrou, digamos assim, 2 vetores. Então isso quer dizer para a gente que a dimensão é igual a 2. Ou seja, a gente precisa só de 2 vetores para gerar esse subespaço. Só que a gente consegue perceber que o último aqui, o 3, 1, 2, ele foi zerado depois que a gente fez o quê? Algumas combinações entre linhas, ou seja, umas combinações lineares. Se eu zerei esse daqui, quer dizer que o 3, 1, 2, ele é uma combinação linear desses vetores aqui. Tá? O que isso quer dizer? Que esses dois elementos aqui, ó, eles podem ser a nossa base. Tá? Então, olha só, aqui tem a dimensão é 1, aqui a dimensão é 3, aqui a dimensão é 1, aqui a dimensão é 1. Então, o único que tem dimensão 2 é esse. Então, a base que a gente pode utilizar também são esses daqui, ó, porque a partir desses dois eu consigo formar os outros. Claro que base pode ser outros valores, tá, pessoal? Mas nesse caso aqui, nas alternativas, só restava a letra B. Bom, pessoal, essa daqui pede, então, a gente assinalar a alternativa que contém uma base desse subespaço, tá? Então, o subespaço ele é dado daquela maneira, ó, x, y e x mais y. Ele é dessa maneira. Então, quer dizer o seguinte, a primeira coordenada é o próprio número, a própria coordenada x, a segunda coordenada é a própria coordenada y, e a terceira coordenada é eu somando a coordenada x mais y. Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Parece ser difícil, mas não é. Olha só, a gente vai separar isso daqui nas coordenadas x e y. Então, vai ficar assim, ó, x, 0, x mais 0, y, y. Notem que eu não fiz nada aqui, né? Pode ver, ó, só separei numa soma, ó. Ficou x da primeira coordenada aqui, aqui como é y não tem nenhuma coordenada x, então 0. E na terceira tem uma coordenada x, então x. Mais, na primeira não tem nenhuma coordenada y, então 0, y e y. Tá? Agora eu coloco em evidência, ó, o x multiplica 1, 0, 1, mais o y que multiplica 0, 1, 1. Ora, então esse daqui serve como a base desse subespaço. Então tá ali, ó, letra D, tá? Bem facinho. Vamos lá, pessoal, nessa daqui então, diz que o vetor W pode ser escrito numa combinação linear dos vetores U e V, e daí pede o seguinte, escrevendo o vetor 4 e 2, né, que seria um vetor W, na base indicada, a gente obtém, né, qual o valor ali de A e B, né? Então, eu quero saber quais são os coeficientes. Então, seria assim, ó
W igual a vezes U. Opa, desculpa isso. 1 e 2. Mais B vezes V. É uma combinação linear. Tá bom. W é o quê? 4 e 2. Então eu quero escrever 4 e 2 como sendo, agora eu só desenvolvo multiplicação do escalar, multiplico, vai ficar A vezes 1A, 2 vezes A, 2A, mais menos B e B. Agora eu vou somar, né, as coordenadas, né, porque essa aqui está na primeira coordenada, seria x e essa é x. Então eu sei que, ó, 4 e 2 é igual a menos B, e aqui 2A mais B, certo? Então, eu tenho aqui agora a seguinte igualdade, ó, A menos B é igual a 4, e que 2A mais B é igual a 2. Ora, tem um sistema. Posso resolver de muitas formas, tá? Somando, fazendo pelo método da soma aqui, que eu acredito que seja mais fácil, vai ficar igual a 3A, aqui mais B com menos B vai ficar 0, e ali 4 mais 2 vai ficar igual a 6. Com isso eu já sei que o A, ele vale 2, tá? Tá bem, agora para eu descobrir o valor de B, eu posso usar a segunda equação aqui, ó. Isolando B, fica assim, ó, B é igual a 2 menos 2A. Como A vale 2, eu vou ter que isso daqui é igual a 2 menos 2 vezes 2, que, então eu encontro que o B é igual a menos 2. Então quer dizer que A mais B é 2 menos 2, que é igual a 0. Tá? Bem, pessoal, nessa questão 10, diz que ela chegou às seguintes afirmações. Então, uma a respeito do produto escalar ali, né? Então, vamos ver essa primeira afirmação. Diz que o produto escalar U e V, se isso daqui for igual a 0, então U ou V é o vetor nulo. Bem, aqui é o seguinte. Então, voltando aqui, pessoal, desculpa. Sabe como é que é a quarentena, né? Sempre tem obra, vizinhos, coisas. Tem uma obra aqui em casa também. Então, bom, olha lá. Aqui o IV, então for 0 se U ou V for igual ao vetor nulo. Então é o seguinte, pessoal, isso daqui vale, né? Porque assim, ó, se eu tenho o vetor, por exemplo, 2, 3 e 4 vezes, vamos dizer que um outro seja o vetor nulo, isso daqui vai ser 2 vezes 0, 0, mais 3 vezes 0, 0, mais 4 vezes 0, 0. Isso dá 0. A gente pensa, bom, mas então é verdade. Mas não, olha só. Não é somente quando o vetor é nulo. Também pode ocorrer outro caso. Vamos imaginar o seguinte, ó. Que eu tenho esse seguinte vetor. Vetor 1, 2 e menos 2. E eu tenho o vetor 2, 3 e 4. Tá? Bom, então aqui eu vou fazer 2 vezes 1 mais 2 vezes 3 e aqui 2 vezes 4. Só que é menos 2, então. Menos 2 vezes 4. Isso vai dar quanto? Ó? 2 mais 6 menos 8. Isso daqui é igual a 0. Então, essa daqui é falsa. Se for o vetor for nulo, inclusive quando for o vetor nulo, isso dá igual a 0. Mas não é somente isso. Então, a primeira é falsa. A segunda diz a multiplicação de uma soma de vetores. Bom, isso daqui está correto. É uma propriedade. Se por acaso vocês tiverem dúvida, quiserem que eu demonstre isso daqui, eu posso fazer num outro vídeo, tá? Mas é muito simples, né? Vocês podem até mesmo fazer. Vocês escolhem dois vetores, vou chamar de U
vamos chamar de x1, y1 e z1, ou qualquer letra que vocês quiserem, A, B e C, e vetor v como sendo x2, y2, z2, tá? E vocês podem fazer essa operação, somem e depois multipliquem por 3 e vocês vão chegar, podem fazer a ida, digamos, e a volta, né? Podem partir daqui e chegar nesse resultado, ou podem fazer desse resultado chegar nesse, certo? E o terceiro diz que eu fazer o produto interno U e V é igual a eu multiplicar por VU. Isso daqui é verdade, porque é uma multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu multiplicar, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos a um exemplo aqui, ó, esse mesmo que eu usei, ó, eu multiplicando 1 vezes 2 ou multiplicar o 2 vezes 1, vai dar a mesma coisa. O 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. Então, a terceira também é correta. Então, a 1 e a 2 somente. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, dá os vetores ali, né? E diz que o vetor V é solução. Isso daqui, ó, 3V menos A é igual a 2B. Então, isso aqui vai ser igual a 3V igual a 2B mais A. E eu tenho que V é igual a 2. Aqui posso escrever 2 terços de B mais 1 terço de A. Tá, tanto faz. Eu poderia escrever 2B mais A tudo sobre 3. Mas vou colocar assim, só para a gente entender que, como são vetores, a gente vai dividir cada um por 3. Então, ficaria assim, ó. V é igual a 2 terços vezes o B, que é 2, 1 e 6, mais 1 terço do vetor A, que é 2 menos 1 e 0. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, 4. Vai ficar 4 terços. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 2 terços. 2 vezes 6, 12. Dividido por 3, 4. Tá? Mais, aqui, 1 vezes 2, 2 terços. 1 vezes menos 1 terço. E 1 terço vezes 0, 0. Somando, eu vou ter, ó, 4 mais 2, 6. 6 terços, 2. Certo? Posso somar porque os denominadores são iguais. 2 terços com menos 1 terço, 1 terço. E 4 mais 0, 4. Tá? Então tá aqui o vetor V. Bom, pessoal, essa última questão